falar sobre a fama de Jesus, as muitas curas físicas, mas também, principalmente, sobre as curas morais. O texto de Marcos, nos paralelos do Evangelho, é o mais completo. E a Wanda Reis vai ler para nós a passagem. Vieram em seguida a Cafarnaum, onde, entrando na sinagoga aos sábados, Jesus os instruía. Todos se admiravam de sua doutrina, por isso que ele os instruía como tendo autoridade para fazê-lo e não como os escribas. Ora, sucedeu achar-se na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro que exclamou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, em tom de ameaça, disse-lhe: Cala-te e sai deste homem. Logo o espírito impuro, agitando-o em convulsões violentas e soltando um grito estridente, saiu do homem. Tão grande o assombro se apoderou de todos, que uns aos outros perguntavam: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda um império mesmo nos espíritos impuros e estes lhe obedecem? Sua fama se espalhou assim, rapidamente, por toda a Galileia. Jesus se retirou com seus discípulos para os lados do mar, acompanhado por grande multidão de gente da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e de além Jordão, tendo vindo juntar-lhe, proveniente de Tiro e Sidônia, outra grande multidão que ouvira falar das coisas que ele fazia. Disse ele então aos discípulos que lhe arranjassem uma barca onde pudesse meter-se para não ser oprimido pela turba. E que, como cura muitos, todos os que sofriam de um mal qualquer se precipitavam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando viam, se prosternavam gritando: És o Filho de Deus. Ele, porém, com grande ameaça, lhe proibia que o descobrisse. Muito bem. Bom, então nós já estamos vendo aqui que lá na cidade de Cafarnaum, Jesus montou o seu quartel-general, né? Dali sairia a grande divulgação da mensagem da Boa Nova para o mundo. E numa passagem muito interessante que você leu, né? Uma nova doutrina, uma nova maneira de ver a religião judaica. Qual é essa nova maneira de ver? É que o amor era a base, né? O perdão, a palavra de consolo, a palavra de compreensão. Interessante quando Jesus dizia, né, para aqueles que erravam, e sempre fazia assim: vai e não peques mais, eu também não te condeno. Isso é muito interessante porque a religião colocava um peso tremendo no mundo das pessoas, né? Eles mesmos não queriam carregar esse peso, as autoridades, mas sobre o povo, né? Tinham regras ritualísticas, tinham regras religiosas. Para você ter uma ideia, dos 10 mandamentos de Deus, né? Eles transformaram em 613. 365 era negativo, no sentido, tu não faças isso. E 248 positivo, faças isso. Era muita regra, era muito peso, né? Era muito sofrimento. Jesus falava com graça, falava com amor. Olha como o texto fala, né? Uma nova doutrina. E tudo isso com muito consolo. Ele é o próprio Consolador, né? Isso tudo com muito amor. E o que era mais interessante é as autoridades religiosas questionavam Jesus. Principalmente porque, primeiro, que ele fazia muitas coisas. Segundo, que era uma multidão seguindo ele e não seguindo as autoridades religiosas. Mas ainda, as autoridades religiosas não tinham o poder de expulsar os espíritos atrasados como ele fazia, né? Os espíritos impuros. Eles lá tinham na sinagoga toda uma técnica de exorcismo. Aliás, haviam salmos preparados para se usar nos exorcismos, né? Quer dizer, nessas curas espirituais. E aqui não há nenhum demérito. Só que eles não tinham a força nem a doutrina moral de amor que Jesus possuía. Mas Jesus também não desmerece esse trabalho de exorcismo feito pela sinagoga. Apenas a multidão se surpreendia que ele fazia, primeiro com muita autoridade,
ralhava com o espírito, né? Não se curvava, não temia, e ao mesmo tempo, falando com autoridade, apenas dizia saia. Né? Hoje nós falamos, este corpo não te pertence, não é isso? Então, ele falando assim com essa autoridade, deixava a multidão surpresa. Por quê? Porque os seus mestres, as suas autoridades religiosas não faziam assim. E o que mais surpreendia, né, é que deixava essas autoridades, primeiro, se sentiam enfraquecidas, porque estavam perdendo o apoio popular. Segundo, mexe na parte sensível que é o bolso, né? Porque a multidão seguia Jesus. Né? As regras eram absolutas com relação ao dízimo, mas independente disso, né? O ego é muito vaidoso, né? Principalmente nas coisas religiosas, mano. Olha, não existe turma, falamos isso por nós mesmos, sabe? Você me permite botar esse nós aqui, porque como os religiosos são vaidosos. Já começa por aí. Nós entramos em contato com a esfera divina. Nós somos melhores que os cientistas, melhores que os filósofos, que os outros. Nós temos segredos. A salvação está nas nossas mãos. Nós é que apresentamos a palavra de Deus. Somos o representante de Deus. Isso tudo causava uma inflação do ego. Olha só, inflação do ego. E aí, nesse exato momento, Jesus, que não fazia parte dessa autoridade, né, que não era um deles, vinha, falava com essa graça, consolava, arrebatava a multidão e fazia essas curas todas. E o que mais impressionava, que os espíritos obsessores ainda diziam assim: sei que tu és o Filho de Deus. Aí deixavam as autoridades mais indignadas ainda, porque diziam da procedência de Jesus. Né? Que ele era filho de Deus, era um santo de Deus, um enviado na terra em missão, a missão crística, a missão do messianato. Porque eles diziam que Jesus ia levar a perder os espíritos obsessores. Eles que se diziam, né? Eles que se diziam que estariam em perda, né? Porque eles achavam que a vítima que eles estavam obsidiando, e até hoje os obsessores pensam assim, né? Achavam que a vítima que eles estavam obsidiando, que eles tinham direito sobre ela, que aquilo que eles estavam fazendo uma justiça. Então, nos vezes, não se mete não, Jesus. Deixa a gente fazer o que a gente quer. Se eu deixar de obsidiar ela, se eu deixar de me vingar, eu estou perdendo com isso. É um prazer para mim a vingança. E Jesus acaba com essa possibilidade, né? Aliás, quando Jesus fala assim imediatamente, saia, não é só um saia no sentido espiritual, no sentido de um desprendimento, mas saia desse pensamento extremamente limitado de vingança. Essa vingança que acaba gerando posse, que você acha que você não só tem a posse das coisas, mas tem a posse das pessoas. Isso é o que a gente chama da paixão invertida, que se transforma em ódio e que quer dominar as pessoas como se fosse alguém tivesse a missão de botar o outro na gaiola. E que o outro resolva fazer aquilo que você quer, ser joguete nas suas mãos. Ora, cada um é um mundo próprio, com leis próprias, com um colorido diferente. Né? Ninguém é xerox de ninguém e ninguém tem autoridade para dominar ninguém, nem para julgar ninguém. Quando o próprio mestre disse, e ele era mestre, eu a ninguém julgo, e era o enviado do Pai, mas eu a ninguém julgo, quem julga é o Pai, né? A lei de causa e efeito faz isso. No nosso caso, o que deve imperar é sempre o perdão. Afinal, você está perseguindo o outro por causa de quê? Né? Porque o outro errou? E quem disse que você não erra também? Quem tem mais erro? E aí, nesse caso, acabamos gerando um ciclo vicioso extremamente desagradável. Então Jesus vem com uma outra doutrina, não só com essa autoridade de afastar o espírito do processo obsessivo, mas com uma nova doutrina que é a do amor, né? Trazendo a mensagem do perdão. Muito pelo contrário, dizendo, olha, é Deus que realiza o trabalho
da lei de causa e efeito. O julgamento cabe à esfera divina, porque sabe perfeitamente o que faz. E a sua ação é sempre para a cura e sempre na melhor pedagogia possível, que é a pedagogia da evolução, da transformação espiritual e moral. Muita paz. Vamos continuar com o nosso Júlio Damasceno e com Azamor Serrão Filho. Eu tenho ao meu lado Azamor Serrão Filho. Tudo bem, Azamor? Tudo bem. A quem eu peço para ler o comentário dos Espíritos sobre essa passagem. Com satisfação. Que ensinos, além dos que decorrem naturalmente dos Evangelhos, vos podemos dar acerca da aparente vida humana de Jesus, dos atos da sua missão terrena? Homens, meditai com o coração nesses ensinamentos e não teremos necessidade de os comentar. Acompanhai a Jesus com amor e em vós se desenvolverá a inteligência do amor. Ô, frase bonita, né? A gente pode até repetir. Acompanhai Jesus com amor e em vós se desenvolverá a inteligência do amor, né? O amor inteligente, o amor sábio, né? Muito bem. Azamor, tem dois aspectos nessa passagem que talvez vale a pena aqui a gente trazer e comentar. Primeiro, nós estamos tratando do início das pregações de Jesus, das suas curas físicas e morais. E os Espíritos se estendem um pouquinho nesse capítulo, que é o item 74 do primeiro volume dos Quatro Evangelhos, para comentar um pouco o modus operandi, né, que Jesus utilizava para os dois casos. Então, nas curas físicas, eu acho que fica um pouco mais fácil a gente entender e compreender, porque com a energia de que ele dispunha e com o conhecimento que ele tem dos fluidos da natureza humana, da natureza terrestre e como, né, fundador, governador planetário, ele tinha todos os recursos necessários para manipular esses fluidos a favor da saúde de quem quer que fosse, qualquer que fosse o problema, né, em pauta.
e com um grau de acuracidade, de instantaneidade nos seus resultados, diferente daquilo que qualquer outro pode obter, né? Às vezes, mesmo espíritos superiores não conseguem um resultado tão imediato quanto aquele que Jesus apresentava aqui entre nós. Mas, sendo ele, né, um espírito puro, com o conhecimento de que dispõe, fica fácil para a gente entender esse processo. Na segunda parte, que trata das curas morais, os espíritos fazem um pequeno ensaio sobre esse assunto, desenvolvendo então os diferentes graus de possessão, de subjugação que existem e mostrando para cada um deles de como os espíritos se servem da mediunidade do obsediado, principalmente da mediunidade lucidez nesses casos, para, através da vidência, da audiência, manipular, digamos assim, o emocional e o comportamento do obsediado, assustando e criando, né, imagens diversas. Agora, tem um ponto nesse ensaio que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar aqui com aqueles que nos ouvem, que é um dos pontos assim, de complementariedade de Kardec e Rustem, ou pelo menos um ponto onde fica muito evidente essa complementariedade das duas obras. Porque na edição, né, do Livro dos Médiuns, quando trata dos casos de possessão limite, né, em que o espírito obsessor quase que se assenhora totalmente do corpo do obsediado, feita apenas a reserva do cordão de prata, né, que mantém o perispírito do obsediado ligado ao corpo, o Kardec, no capítulo 23, no item 241 do Livro dos Médiuns, ele diz que não se sente confortável com a palavra possessão, porque pode dar essa ideia de uma posse completa e definitiva. E ele acha que o termo não é adequado e que essa substituição quase total, na verdade, não existe nessa medida, né, nesses termos. O Livro dos Médiuns é uma obra que foi publicada em 1861. Quando chega em 1866, com a publicação da obra dos Quatro Evangelhos, os espíritos, nessa passagem, no item 74 do primeiro tomo, dizem que não, que existem sim esses casos de substituição, feita, né, também a ressalva do cordão de prata, que mantém o vínculo do espírito obsediado no seu próprio corpo, mas são esses casos em que a possessão é tão completa que é quase como se o espírito obsessor dominasse inteiramente o corpo do obsediado, passando então a atuar sobre ele completamente. Quando chega na redação da Gênese de Kardec, é a última obra da codificação kardeciana, que é publicada em 1868, portanto 2 anos depois da publicação dos Quatro Evangelhos, que é de 66, Kardec confirma no capítulo 14, item 47, o esclarecimento feito pelos Espíritos na obra dos Quatro Evangelhos, dizendo sim que existem esses casos de substituição, que são raros, mas que representam realmente os casos limites de possessão em que o espírito obsessor quase que se assenhora totalmente do obsediado. Perfeito isso. Tanto que mais tarde vem acontecer, parece que numa clínica na Suíça de psiquiatria, um caso fenomenal que virou até filme, né? As Três Máscaras de Eva. Muito bem lembrado. Excelente. Claro, ali de possessão e de vários espíritos no mesmo corpo. Né? Exatamente. Então, um bom exemplo do cinema registrando esses casos. Então, eu achei muito interessante esse ensaio dos espíritos sobre essa passagem, primeiro por esse esclarecimento sobre os diversos níveis de obsessão que existem, e depois por esses dois momentos da codificação kardeciana, lá no Livro dos Médiuns, depois na Gênese, mas finalmente
confirmando, né, corroborando o esclarecimento feito pelos Espíritos nos 4 Evangelhos sobre esse assunto. Então, esse caso que trata de mediunidade é um caso exemplar da complementariedade das duas obras e do quanto que a gente tem que estudar sobre mediunidade em geral para entender essas nuances, esses detalhes que fazem tanta diferença. E outro exemplo muito interessante é da maturação racional sobre um conceito que Kardec, verdade, como a sua o bom senso encarnado, né? Espírito científico, Exatamente. sabia maturar. Né? Nós sempre vimos que a nossa doutrina é evolutiva. Nós vimos Kardec evoluir em relação a esse assunto em 2 obras livres. Né? Muito bacana. Meus irmãos, Azamor, muito obrigado e até o próximo episódio, a todos aqueles que nos ouvem, se Deus assim nos permitir. Graças a Deus.